Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 27 de novembro, estamos no primeiro domingo do tempo do Advento. A leitura do Evangelho é de Mateus, capítulo 24, versículos 37 a 44. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: a vinda do Filho do Homem será como no tempo de Noé, pois nos dias antes do dilúvio todos comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam até que veio o dilúvio e arrastou a todos. Assim acontecerá também na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Meu irmão, minha irmã, muitos perguntam: quando Jesus retornará? Quando virá o reino? Quando será o fim do mundo? O evangelho que ouvimos não responde a essas perguntas. Ele nos alerta sobre a necessidade de estarmos preparados. Assim será a segunda vinda do Senhor, surpreendendo a todos sem dar tempo para se preparar. Não é que Deus não queira que estejamos preparados, é exatamente o contrário. Ele ameaça vir sem aviso, sem dar tempo para a preparação, exatamente para que isso não aconteça. Fomos avisados, por isso cabe a nós a vigilância. Muitos querem ficar calculando os tempos e pretendem identificar em sinais ostensivos a vinda do reino. Mas esses cálculos e previsões são somente fruto de uma curiosidade inútil e prejudicial. Ficar prevendo o tempo da chegada do reino é inútil, porque o reino já está presente. Assim, o futuro definitivo de Deus já se realizou na Páscoa de Jesus. Deus veio no seu Filho e é preciso que nós o reconheçamos. Assim, o que realmente importa é seguir Jesus no seu caminho de morte e ressurreição. É preciso recordar 2 coisas importantes. Deus está sempre perto de nós. Os cristãos identificam a proximidade de Deus da morte e ressurreição de Jesus. Com isso em mente, devemos entender o evangelho de hoje. Se Deus já está perto de nós e de modo definitivo em Jesus Cristo, é preciso prestar atenção nele para viver como ele. Caso contrário, seremos surpreendidos como os contemporâneos de Noé. Os afazeres da vida são sintetizados nos verbos comer, beber, casar, dar-se em casamento. Os principais afazeres da nossa vida consistem principalmente em ganhar o sustento da vida, na atividade econômica, em plantar e colher, comer e beber. Consiste também no cuidado da família, casar-se e dar-se em casamento. Essas atividades podem absorver a nossa vida de tal forma que nos faz perder o sentido de tudo isso. Não é mal cuidar do próprio sustento, cuidar da família, da economia, da cidadania. O problema é a distração, ou seja, se deixar tomar por essas atividades sem saber o motivo e o fim de tudo isso. Ocupar-se das coisas deste mundo não deve nos impedir de cuidar das coisas do outro mundo. Ser responsável pela vida terrena não nos deve distrair de ser ainda mais responsáveis pela vida eterna.
O juízo de Deus não para nas aparências. Esse é o sentido da afirmação de Jesus. 2 homens estarão trabalhando no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo no moinho, uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres, 2 homens trabalham juntos, se cansam na mesma labuta, partilham as mesmas horas de trabalho. Parece que o destino deles será o mesmo, mas o julgamento de Deus vai até a profundidade da vontade e das intenções mais secretas. O juízo de Deus discrimina em base às verdadeiras razões do coração. Por isso um é tomado e o outro deixado. O julgamento de Deus atinge o profundo da consciência, avalia a verdade das escolhas e por isso um é tomado e outro é deixado. Deus não se ocupa das aparências e por isso nós também não devemos nos contentar em parecer bons cristãos. Ficar só nas aparências não nos salvará, mesmo que possamos enganar as pessoas. Uma bela fachada pode iludir os outros, mas que só podem ver a exterioridade, mas não pode enganar Deus, que vê o coração. É inútil e insensato querer enganar Deus.